Esse mês o Jones Manuel fez um vídeo no canal dele intitulado Marxistas são dogmáticos ou qualquer coisa parecida, no qual ele faz uma resposta a essa crítica que é muito, como todos sabem, é muito recorrente. E eu gostaria de dar uma resposta diferente da que ele deu. Não quero sugerir que a resposta dele não tenha valor, não é nada disso, mas acho que a resposta dele é de pouca utilidade para a reflexão que eu gostaria de propor aqui. Conheci marxistas que não eram nada dogmáticos, conheço marxistas que são um pouco dogmáticos, conheço marxistas que são muito dogmáticos e conheço marxistas que encontraram no marxismo um substituto para a religião. Essas pessoas existem, não é só gente na internet ou na academia, existe no movimento social também, e o dogmatismo é um fenômeno recorrente, sim, nesse meio. Contudo, é preciso reconhecer que não há nada no marxismo que leve automaticamente ao dogmatismo. Né? O marxismo não é dogmático em si mesmo. Portanto, se o dogmatismo é uma situação mais ou menos generalizada entre os marxistas, isso se dá por uma razão que é exterior ao marxismo. E é sobre isso que eu gostaria de comentar. Mas antes eu preciso dar uma breve definição de dogmatismo. Mas veja, eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, não vou poder refletir sobre o dogmatismo. Eu vou dar só uma caracterização muito sumária para que vocês possam entender do que é que eu estou falando. O dogmatismo é uma adesão a certos princípios ou a certas ideias sem investigar os seus fundamentos, sem buscar e sem considerar argumentos contrários. Acreditar em algo de forma não dogmática implica em considerar esses conhecimentos como provisórios, passíveis de serem modificados diante de novas evidências. Mas é claro que um dogmático normalmente não se reconhece como tal, porque às vezes ele acredita em alguma coisa que está muito bem fundamentada em determinada tradição filosófica, né? E por causa disso ele tem essa verdade como segura, como sólida. O que acontece é que mesmo as ideias mais bem fundamentadas podem ser questionáveis e até mesmo se provarem falsas ou insuficientes. Por isso, o pensamento não dogmático precisa estar sempre aberto à revisão. No caso dos marxistas, esse dogmatismo se manifesta através de uma rejeição sumária de tudo aquilo que não pertence ao universo teórico do marxismo, ou às vezes até de uma tradição específica dentro do marxismo, normalmente rotulando todas as ideias e posições teóricas como burguesas, idealistas, pós-modernas, que mais? Liberais, essas coisas, né? Muitas vezes sem nem realmente compreender essas ideias que estão sendo combatidas, ou sem realmente ter lido, sem ter se aprofundado, né? Isso acontece bastante. Se, como eu disse, o marxismo não conduz automaticamente ao dogmatismo, eu acredito que o dogmatismo seja comum entre marxistas, porque é comum em militantes de maneira geral, sendo que a maioria dos marxistas são militantes. E não pense que eu estou falando mal da militância. Militância é muito importante. Sem ela, a gente não teria conquistado nenhum direito. E se o dogmatismo existe em todo lugar, eu diria que a militância é um lugar onde ela está um pouco mais presente, assim, né? O que não significa que todo militante seja dogmático. Isso se dá pelo fato de que a militância é uma luta, é uma batalha para decidir questões sobre a vida, sobre o futuro, sobre a dignidade humana. São questões de vida e morte, naturalmente perpassadas por todo tipo de afeto. E a batalha, ela exige ações práticas, né, que às vezes precisam ser, inclusive, tomadas às pressas. E é preciso de uma certa eficácia. A certeza e a fé são armas numa luta. A dúvida pode gerar paralisia. Os revolucionários que fizeram grandes transformações só conseguiram fazer isso através de um grande esforço, enfrentando grandes privações. E eles só foram capazes de fazer isso porque tinham uma grande convicção. Portanto, o dogmatismo comum à militância é compreensível. Mas apesar de ele ser compreensível e até mesmo justificável, ele ainda assim não é uma virtude. O dogmatismo não combina com o senso crítico. Ele pode nos deixar cego, ele nos impede de fazer uma autocrítica, ele pode nos levar a cometer erros. Portanto, é a própria militância que se prejudica com o dogmatismo. Uma coisa valiosa que a gente pode aprender com a filosofia é de se questionar a si mesmo. De colocar em questionamento mesmo aquilo que a gente tinha como mais sólido,
como mais verdadeiro, até como mais sagrado, né? Problematizar, repensar, refletir, sem preocupações moralistas, sem achar que você está traindo o movimento, traindo a sua causa, sem se preocupar com o que as pessoas ao seu redor vão achar de você, por você estar questionando, embora sempre haja certo risco de ser atacado por certas pessoas, né? Essas sim dogmáticas. Duvidar não para não agir, duvidar para agir melhor, para agir de forma mais consequente, mais responsável, para aperfeiçoar a prática, para não meter os pés pelas mãos. Às vezes pode ser difícil equilibrar as coisas, né? De um lado a cautela e outra a ação prática, né? De outro lado a reflexão crítica, a dúvida, do outro a convicção necessária, né? Para se tomar uma atitude. Mas não tem outro jeito, né? É preciso tentar buscar esse equilíbrio, porque o dogmatismo é inimigo da praxis. Para isso, é preciso não ser intransigente com tudo aquilo que vem de fora. Ou seja, é preciso haver trânsito com o que vem de fora. É preciso haver trocas. Então, para finalizar, eu sei que vai ter gente que vai dizer que essa coisa de chamar marxista de dogmático é só uma coisa de liberal para desqualificar o marxismo. E não é. Esse é um problema real que precisa ser discutido. E claro, né, que os inimigos do marxismo vão usar isso e qualquer coisa para tentar desqualificar ele. Mas isso daí já é problema deles. Imagina só, você não poder fazer uma crítica correta porque supostamente os seus inimigos vão usar isso contra você. Isso é só uma forma de rejeitar a crítica. E quem pretende não ser dogmático não pode ficar rejeitando crítica. A melhor forma de não ser rotulado como dogmático não é rejeitando crítica. A melhor forma de não ter fama de dogmático é não sendo.